Oi gente, tudo bem? Meu nome é Samantha, eu sou doula e hoje a gente vai falar sobre as fases do trabalho de parto. Let's go! É muito normal, eu acho que é a primeira dúvida, não a primeira, mas é uma das maiores dúvidas que surgem nas consultas ou que a mulher grávida já tem na cabeça, que é saber quando que ela realmente estará em trabalho de parto. Como eu vou saber que vou estar em trabalho de parto? E aí é muito engraçado que muitas pessoas respondem da seguinte forma, elas falam assim, né? Você vai saber, não tem como se enganar, você vai saber quando tá em trabalho de parto. Como se fosse uma coisa super tranquila, assim, e que fosse igual pra todo mundo. E essa é uma das primeiras coisas que eu tenho pra falar aqui, antes de explicar todo esse processo. É que não, as coisas não funcionam iguais pra todo mundo. Tem alguns padrões que são seguidos geralmente, né, que acontecem em alguns períodos que tem ali uma equivalência, alguma coisa igual em todas as mulheres, mas não é uma regra. Então tudo que eu vou falar aqui, que eu vou explicar das fases do trabalho de parto, é importante falar aqui, mas pode ser que seja diferente. Então a gente tem que ter isso em mente, tá bom? Pra gente entender como que o trabalho de parto inteiro acontece, começa, prossegue, termina, a gente precisa entender quais são as coisas que regem ele. Como a minha amiga parceira incrível, Gabi, sempre fala nas consultas, a gente tem que pensar no trabalho de parto como se fossem que ele é regido por 3 engrenagens, bem grandonas, assim. E cada engrenagem é muito importante para tudo continuar funcionando. E quais são essas engrenagens? Uma delas é a parte física, então é o seu corpo, a sua parte ativa do corpo. A outra é a hormonal, então são os hormônios que você libera durante o trabalho de parto, que continuam fazendo essas duas engrenagens rodar. E a outra é a emocional. Uma vai controlando a outra e elas vão girando juntas para o trabalho de parto continuar acontecendo. Começar, continuar e terminar. Se uma dessas engrenagens não está funcionando direito, o trabalho de parto emperra, dá umas travadas, fica mais difícil. Geralmente o trabalho de parto inteiro ele fica mais alongado. Então é muito importante que tudo esteja funcionando bem direitinho. A gente precisa entender que o físico só vai funcionar, essa parte fisiológica das contrações físicas, só vão funcionar se os hormônios devidos forem liberados. Então a ocitocina, a melatonina, todos esses hormônios precisam ser liberados para essa parte física funcionar. Para essa parte física, hormonal funcionar, para os hormônios serem liberados, a cabeça precisa estar tranquila. É ela que vai reger todo esse trabalho de parto, tá bom? Sabendo disso, a gente tem que pensar como que começa o trabalho de parto, né? E assim, como eu disse, não tem regra, cada um pode começar de um jeito. Em geral, no final da gestação, a mulher começa a ter os pródromos, que não necessariamente já é uma fase do trabalho de parto, mas é uma coisa que prepara o corpo para o trabalho de parto em si. Os pródromos são contrações, aquelas contrações de treinamento que geralmente você já sente durante a gestação, que não tem dor, não tem nada. É só que elas começam a vir com uma intensidade um pouco maior. Então elas vêm, às vezes tem até uma frequência ali durante o dia, mas elas passam. Ela passa, ela não engrena, ela não vai pra frente. E aí a gente sempre orienta. Quando começar a sentir essas contrações, perceber que você teve, sei lá, 3 contrações em 20 minutos, alguma coisa assim, toma um banho, relaxa, pra você ver se elas continuam vindo ou se elas passam. Se elas passarem, são pródromos. Se elas não passarem, aí você provavelmente pode estar entrando numa fase latente, que é a primeira fase do trabalho de parto. A fase latente é aquela fase que você vai começar a ter contrações que elas vão entrar num ritmo e numa frequência. Então aquelas contrações que estavam bem desreguladas, vindo esporadicamente, elas vão começar a ter uma frequência, realmente. Então elas vão vir a cada 8 minutos e vão durar ali em volta dos 30, 40 segundos. Elas geralmente não duram muito mais do que isso na fase latente. A fase latente serve para preparar esse colo do útero, então ela vai fazer esse colo amolecer e afinar. Porque como eu já falei em outros vídeos, no vídeo que eu falo de exame de toque, eu falo sobre isso. O colo é muito mais importante é muito mais importante como esse colo tá, se ele tá fino, grosso, mole ou duro, do que a dilatação que tem nele exatamente. Porque quanto mais molinho e fininho ele tiver, mais fácil vai ser de dilatar. Então essa fase latente, ela tem a principal função de preparar esse colo do útero. E aí, considerações importantes a se fazer para esse período. Lembra que eu falei que a gente precisa ter toda uma preparação, todas as engrenagens funcionando? Não adianta chegar nesse período que tem essas contrações que ainda estão ritmando, começando a ter uma frequência e se desesperar, falar que tá em trabalho de parto, porque às vezes a sua cabeça pode travar tudo. Então você precisa relaxar. Essa é a hora de relaxar. Você vai tomar aquele banho tranquilo, vai comer, vai tentar dormir, descansar pelo menos, porque dormir a gente sabe que pode ser um pouquinho mais difícil, né? Tem uma ansiedade, tem um incômodo já dessas contrações.
Essas contrações não são 100% indolores às vezes. Tudo vai depender muito de como você lida com essa dor. Mas elas já causam algo incômodo, né? E às vezes não dá pra simplesmente deitar, fechar o olho e dormir, ignorar completamente. Então vai de você. Mas é muito importante relaxar, descansar durante esse período. Importante falar que, lembra que eu falei que os pródromos, se você sente ele e essas contrações, sente que tá ritmando, toma um banho, relaxa. Água quente ajuda a relaxar bastante o corpo. E elas passam, é porque são pródromos. O trabalho de parto mesmo, essa fase latente, ela não passa, ela não regride. Então ela pode até ficar mais tranquila, você ter uma percepção um pouco diferente dessas contrações, mas ela não vai passar, ela não vai embora. Ela vai sempre avançar, vai sempre engrenar. Um trabalho de parto não volta, tá bom? Depois da fase latente, a gente tem a fase ativa do trabalho de parto. É quando aquelas contrações da fase latente que duravam 30, 40 segundos vão começar a durar 1 minuto. Elas vão ser mais intensas. Você vai perceber que ela dura um tempo maior e elas acabam vindo num intervalo menor de tempo. Então, se elas estavam vindo a cada 8 minutos durante 40 segundos, por exemplo, ela pode começar a vir a cada 5, 4 minutos e durar 1 minuto, 1 minuto e 20 segundos, por aí. Não é regra, não é regra. Cada trabalho de parto tem um jeito, por isso que é bom você ter profissionais conseguindo te acompanhar e te assistindo. Isso não necessariamente significa tocar para saber a dilatação, como que aquilo está evoluindo, mas saber ler você, ler o seu corpo, entender o que o seu corpo está falando, como essa contração está acontecendo. É muito mais importante do que ficar tocando, a gente consegue perceber essas coisas. A fase ativa, ela tem essa intensidade, ela é mais intensa. É quando a contração vai fazer efetivamente aquele colo dilatar. Então é quando vai trazer toda a dilatação do colo. Tem um período que a gente chama, e geralmente é lá pelos 7, 8 centímetros de dilatação, não dá pra ter certeza porque a gente não precisa ficar tocando o tempo inteiro, mas geralmente é nesse período que é a fase de transição. É quando tá na fase ativa, indo pro expulsivo, mas tem esse bloquinho aí no meio, que é esse período de transição. Geralmente é quando as mulheres falam que vão pra partolândia, sabe? Que sai da casinha total. E não é que sai da casinha, na verdade. Ela entra pro corpo dela, assim, percebe que tá mais intenso, que muda. Geralmente é uma fase mais intensa que tem uma contração mais longa. Elas têm um período bem curto, assim, entre uma e outra, que é pra terminar de fazer aquela dilatação, pro bebê realmente encaixar pra descer no canal vaginal. E na fase de transição tem esse compromisso. Essa geralmente é aquela hora fatídica que a gente vê em vídeos e em relatos, que a mulher fala que vai desistir, que vai pedir a cesárea, que não aguenta mais, por que eu inventei isso, me ajude. Tem todas essas frases que acontecem, que as mulheres geralmente podem falar. E tudo bem ter esses pensamentos, o parto não é uma coisa 100% controlável, né? O importante é você estar com apoio, ter pessoas ao seu lado que te apoiem e te lembrem da sua decisão. Por isso que o papel da doula é muito importante. O acompanhante bem informado é tão importante quanto também, pra gente poder te garantir, te lembrar de tudo que você quer, do porquê que você tá passando por aquilo ali. E essa fase de transição, ela não demora muito tempo, na verdade. Ela é a menor fase de todas, assim, que é só pra encaixar esse período, sair da fase ativa e encaixar no expulsivo, tá? Então ela é intensa, ela demanda muita energia da mulher, mas ela passa rápido. Importante falar que se você entrar nessa fase, você vai saber que tá mais perto ainda de conhecer o seu filho. Então é importante a gente sempre relembrar o porquê de tudo aquilo que tá acontecendo. Às vezes, durante o trabalho de parto, sentindo aquela intensidade toda da contração, passando por tudo aquilo, cansada, com fome, às vezes vomitando, porque é normal a gente vomitar no trabalho de parto. Pode ser que você comece a se questionar e ficar irritada com o que está acontecendo. Mas é muito importante puxar a válvulazinha de novo do porquê que eu tô fazendo isso, porquê que eu escolhi isso. Você passou uma gestação inteira planejando e sabia que esse momento ia chegar. Então você tá passando por ele. Tem que pensar como que você vai conseguir passar ele da melhor forma possível. Quando a gente sai do período de transição, a gente entra na fase expulsiva, que é o quê? Quando chega em dilatação total e o bebê desce pelo canal vaginal. Então é esse período que o bebê vai passar pelo canal vaginal e vai sair pela vagina. O canal vaginal, ele é um músculo que ele se molda conforme o bebê vai descendo. Então ele vai dando uma empurrada nos órgãos que estão em volta. Por isso que é tão normal a mulher fazer cocô nesse período. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Não precisa ter vergonha, não precisa ficar tímida, não precisa se segurar achando que aquilo ali não vai acontecer. Porque vai acontecer e tá tudo bem, sabe? Shit is happen. É isso. Vai acontecer, tá tudo bem. O porquê que o cocô sai? O bebê vai empurrando o canal vaginal, que tá do lado do canal do ânus.
Então, se tem coisas aqui, esse bebê vai empurrar e o cocô vai sair. O bebê ainda tá aqui dentro. Dá tempo de limpar, esconder, você nem vai ver o que aconteceu. E o bebê nasce depois, tá bom? Tá tudo certo. Esse bebê, ele vai descendo, ele vai fazer giros por dentro do canal vaginal pra poder sair, deslocar o lombrinho dos ossos da pelve e vai encaixar. Quando ele encaixa na saída da vagina, é o que geralmente as pessoas chamam de círculo de fogo. Eu acho esse nome completamente ingrato, porque remete a uma coisa completamente ruim, assustadora, que dá medo, sabe? O círculo de fogo, porque queima, porque arde. É um bebê coroando na sua vagina. Você vai sentir isso, obviamente. Mas você consegue controlar isso com a sua respiração. Você consegue controlar essa intensidade do que vai sentir. Muito importante nesse momento é deixar o seu corpo fazer o que ele tem pra fazer, sabe? É muito normal receber direcionamentos de força, né? Faz força, empurra nesse período. E o seu corpo, ele faz isso sozinho. Você não precisa fazer força junto com a força que o seu próprio corpo já tá fazendo. Isso aumenta as chances de ter laceração, aumenta essa sensação de ardência. Então, não é benéfico, assim. Em casos que o bebê tá tendo algum sofrimento, alguma coisa, pode ser necessário um auxílio da equipe solicitando para você contribuir com uma força extra. Mas em casos normais, que tudo tá bem, você não precisa. É difícil controlar isso, porque dá uma vontade de empurrar pra acabar logo, às vezes, por causa da dor. Mas quanto menos você forçar externamente, deixar o seu corpo fazer o que ele tem pra fazer relaxadamente, a dor é menor e tudo acontece muito mais fácil, mais fluido, tá? A gente tem que pensar que ali é uma região super vascularizada, muito sangue bombeando. E a nossa respiração está completamente ligada ao nosso sangue que é bombeado pelo nosso corpo. Então, se você respira com calma, relaxa o corpo quando você solta o ar, tudo relaxa. Lá embaixo, relaxa, fica tudo soltinho. E assim, gente, eu não tô querendo dizer que não vá doer, sabe? Pode doer, pode não doer, mas pode doer. A maioria das vezes vai doer, você vai ter uma dor, vai ter alguma coisa acontecendo ali. Afinal de contas, você está parindo uma criança, um ser humano está nascendo de você. Então, pode ser que você tenha essas sensações. Mas uma cliente minha falou isso e eu acho maravilhoso. O que tá acontecendo, a dor, a contração, aquilo ali é fato, é o que tá acontecendo, você não consegue controlar. Então, a dor é um fato, mas o sofrimento é opcional. Então, você consegue controlar quanto você vai se entregar para aquele momento. E se entregar não só essa força que acham que a gente tem que fazer exuberante para parir uma criança, mas esse controle emocional e do seu corpo, dessa consciência do seu corpo para entender que o bebê vai nascer sem você precisar ficar roxa fazendo força, sabe? A gente tem que lembrar que mulheres em coma parem bebê. Então, a gente realmente, nosso corpo sabe o que é pra fazer. A gente tem que confiar, acreditar e entregar o processo fisiológico da coisa. O bebê nasceu. Acabou o trabalho de parto? Não acabou. Tem uma fase depois que o bebê nasce, que é porque o quê? O que acontece, gente? O que ainda acontece? A gente tem uma placenta, que a gente tá dentro de nós ainda, e precisa ser parida também. Então é muito importante. E logo quando o bebê nasce, a gente continuar nesse clima de parto. A gente continua. É óbvio, você vai ficar feliz porque seu bebê nasceu. O ideal é você estar com ele no seu colo, tá feliz, mas todo mundo ainda num clima de parto. Porque a placenta vai ter que nascer do mesmo jeito que esse bebê nasceu. Obviamente, a sua contração vai ser bem menor. Praticamente uma cólica. Não vai ser necessariamente uma contração tão intensa, mas é uma cólica. E assim, ela precisa de ocitocina ainda para ser liberada. Então, tudo precisa continuar do mesmo jeitinho. Mesmo o clima que estava acontecendo pro seu parto, precisa estar acontecendo para sua placenta. Então, pega o bebê, segura, cheira o seu bebê, concentra que isso vai ajudar você a liberar mais ocitocina para essa placenta deitar mais tranquilamente, não precisar de manobras. Porque quando você sai muito desse ambiente de parto, sabe aquela coisa dos hormônios que regem toda a questão do fisiológico? Então, eles acabam, os hormônios quebram assim, ó, e aí o fisiológico fica travado também. Então é muito importante manter esse ambiente, ter uma calma ali. Depois que a placenta nascer, você declara que o bebê nasceu pra família, pra quem você quiser avisar, pra você ficar tranquila e terminar o seu parto bonitinho, tá bom? Tem algumas complicações quando a placenta demora pra dectar, é um período mais que precisa de um cuidado, então dê atenção pra esse período também. Aí sim, depois que a placenta nasceu, acabou o trabalho de parto.
Aí você vai começar a sua maternidade mesmo, vai ter a sua amamentação, vai ter o cuidado com o seu bebê, você nasceu como mãe, nasceu como pai, nasceu como família. Então, esse trabalho de parto inteiro serve pra fazer essa transição da sua vida, sabe? De uma mulher pra uma mulher mãe. E é muito importante passar por esse processo. Esse processo traz muitas coisas futuras pra você, pra te lembrar da sua força. Toda vez que você chorar depois com a maternidade alguma coisa, você lembra o que você fez pra parir essa criança e você vai lembrar como você é forte, incrível e poderosa. Eu tenho uma coisa legal, muito legal pra falar sobre essa questão emocional no trabalho de parto. Eu tô fazendo a minha certificação Gentle Birth, que é basicamente usar a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade cerebral de modificar fisicamente mesmo o nosso cérebro para se adaptar às novas condições da vida. Então, às vezes a gente tem uma visão muito ruim sobre algo e se a gente treina, se a gente mentaliza, se a gente faz um treinamento físico desse nosso cérebro, a gente consegue mudar a nossa percepção das coisas. E pro parto isso é essencial, assim, é incrível. Porque você consegue controlar como você enxerga esse parto, o que você quer pro seu parto e como você consegue controlar o seu próprio parto. Porque é o seu corpo, é o seu filho, tá tudo ali, é você que vai reger tudo ele. Não é só o fisiológico que faz as coisas funcionar, nossa cabeça também. A gente tem que lembrar que todos aqueles hormônios que fazem o fisiológico fazer funcionar saem da nossa cabeça. Então, tudo que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente teme, influencia diretamente no nosso parto. Então, muito importante a gente ter esse outro olhar, parar pra ver isso direitinho, tá bom? Tem o aplicativo do Gentle Birth e lá tem vários áudios de hipnose, de afirmações pro parto e elas são incríveis mesmo. E não é aquela coisa de você falar que pensa positivo que vai dar certo. E não é, na verdade. É tudo com um embasamento científico e você precisa entender que a nossa cabeça tem capacidade de mudar as coisas que acontecem com o nosso corpo. E entendendo isso, fica bem mais fácil, na verdade. Tá bom? Se vocês têm dúvidas sobre essas fases do trabalho de parto, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, me mandem perguntas. Eu vou lembrar que aqui o que eu falei é uma versão resumida do que geralmente eu passo nas consultas, tá? O tema fase do trabalho de parto é o primeiro tema da minha consulta de pré-natal, mas ela tem vários outros apetrechos aí no meio, porque vão surgindo dúvidas e cada caso é um caso e a gente vai conversando sobre. Então, se tiver dúvidas ainda sobre alguma coisa que eu falei, pergunta aqui pra gente ir falando, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o joinha, me segue lá no Instagram e é isso. Um beijo. Tchau!